Paz do Senhor Jesus. Boa noite, amados irmãos. Deus seja louvado pela vida de cada um. E nessa noite de quinta-feira, nós possamos mais um dia, que Deus tem dado mais um dia, mais uma noite, que Deus tem dado oportunidade para nós, para adorarmos a Ele, e oportunidade de vida, irmãos? Porque estamos aqui na terra ainda, até assim quando Deus se agradar, se agradar principalmente em nos chamar para o céu, E nós estamos no aguardo, irmãos? Porque sabemos que no plano espiritual de Deus para nossas vidas não existirá dor, não existirá fome, e hoje nós vemos muitas pessoas com fome. Não existirá desemprego, as pessoas ficando desesperadas por causa de emprego. Não haverá doença, pessoas desesperadas por causa da doença. Não haverá tristeza nenhuma, no plano espiritual de Deus para nossas vidas. Agora vai existir sim ranger de dentes, para aqueles que não querem Jesus. Aí é diferente, tá? Na época de Noé, enquanto eles se divertiam, bagunçavam, faziam suas festas, de bagunça, mas não se preocupavam em buscar a Deus. Na época de Ló, a mesma coisa. Ninguém ali se preocupou em buscar a Deus. Mas a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra foi destruída, mas haverá mais, como é que se diz? Eu esqueci a palavra que está na Bíblia. Mais ira de Deus em nosso tempo do que no tempo da destruição de Sodoma e Gomorra. Porque as pessoas estão brincando demais com Deus, Alguns aprenderam, que Deus ele é bom e maravilhoso, e assim eles calejaram na mente deles que Deus é bom e maravilhoso, mas eles não aprenderam. Infelizmente, quem ensinou certo em termos, mas praticou a omissão em não ensinar a palavra justiça. Justo. O nosso Deus é justo. Enquanto muitas pessoas estão brincando, Deus ele está no alto dos céus, prontinho para dar liberdade para o seu filho Jesus, para o seu filho, para Cristo vir buscar a igreja dele. E ai daqueles que ficarem, porque vai ser muito sofrimento, muita dor, haverá muita tragédia. Se algumas pessoas acham que o coronavírus está matando e pedindo misericórdia para Deus, aqueles que se voltam para Deus, confiam em Deus, Deus entra com providência. Mas entra com providência tanto na cura como na libertação, e como também na salvação das almas, porque Deus também leva as pessoas para o céu. Agora aqueles que estão brincando, e alguns brincam dentro da igreja, se escondendo atrás de uma Bíblia, esses vão pagar muito caro, porque Deus está marcando ali na canetinha ali tudo que acontece aqui, tá? Não é porque a pessoa profetiza, ou prega, ou faz cura, ou está dirigindo uma grande igreja, não importa. Não importa, porque vai chegar um dia que algumas pessoas vão dizer: Senhor, Senhor. E aí Jesus Cristo vai falar: eu não vos conheço. E algumas pessoas que vão ser salvas vão falar para o Senhor ainda, por que eu estou sendo salvo?
Olha só, irmãos. E sabe o que Jesus vai falar? Vai falar assim, ó: porque quando eu tive fome, você me deste o que comer. Quando eu tive frio, você me deste o que vestir. Quando estive preso, você me visitaste. E aí Jesus fala: quando você faz isso a um dos meus pequenos, você está fazendo a mim. Então nós não podemos cessar de fazer o bem, não importa quem. Amar o nosso próximo, mas nos amar em primeiro lugar. Porque se você não se amar, você não consegue amar outra pessoa. Como é que eu vou amar outra pessoa se eu não me amo? E a Bíblia, ela é clara nisso. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Então começa por você, começa por nós. E aí nós vamos aprender que quando a gente se ama, não é questão de ser vaidosos, não é isso que eu estou dizendo não, tá? Que a pessoa tem que ser vaidosa, a pessoa tem que fazer um monte de plástica, a pessoa tem que mudar o nome porque odeia o nome que o pai e a mãe colocou, entendeu? Então não é isso não, eu estou dizendo é o interior da pessoa. Ela começa a mudar lá dentro. A maior plástica de todas começa lá no nosso interior, lá por dentro, no nosso coração, né? É onde a gente muda a coisa ruim para a coisa boa. Porque tudo que Deus faz, no final Ele fala, é bom. Vamos orar? Agradecer a Deus, interceder uns pelos outros, interceder pelas pessoas que estão de luto e as que estão internadas, né? Cada dia que passa aumenta mais, infelizmente. Mas não é só essa doença do Covid, mas também o câncer, a AIDS, essas doenças ainda matam, né? Então nós temos que orar e não se esquecer que muitas crianças, né, passam também pela fase, né, do câncer, e a tristeza é muito grande. E que nem o Hospital de Campinas, né, carece muito, irmãos, das nossas doações, né? Mas eu não estou falando de dinheiro não, estou falando de roupa, porque existem muitas famílias que precisam de uma roupa. Você sabia que existem casas de pessoas que são abertas ali, que a família, casa de apoio, né, que se chama, que a família abre para recolher outras pessoas. Pessoas que vêm de longe, muito longe, sabe? Levar os seus filhos para fazer tratamento de uma leucemia, de um câncer severo aí, ó, né? Então existem essas casas, né? E elas carecem de roupa, tem crianças que não têm o que vestir, né? E existe também algum bazar que tem, né, lá dentro, né? Que uma lojinha que todo o dinheiro é revertido também ali para o hospital, sabe? São coisas que a gente pode fazer, irmãos, né? E parece que é uma coisa, né? Eu vejo um monte de crente, desce a lenha, né? Para não falar outra palavra, desce a lenha em alguns irmãos maçom aí, né? Na maçonaria, só que eu não estou fazendo jus a ela não, mas presta atenção. Só que alguns irmãos deveriam de aprender, né, a fazer também caridade como eles fazem. Às vezes eles descem a lenha falando que fazem caridade, que é para ganhar poder, mas só que eles estão fazendo alguma coisa por alguém. Enquanto isso, muitos crentes, tem uns irmãos que colocam uns grupos doidos aí, ó, do Facebook, e ontem eu estava enojado de ver, porque um coitadinho de um irmão perguntou lá uma pergunta tão simples, mas ele não sabia. Aí já veio mais dois irmãos de outra religião, que a gente não vai comentar aqui, e já desceu a lenha no irmão, e já falou que a religião do irmão é errada, que a religião do irmão não presta. Irmãos, nós estamos vivendo os últimos dias daqui na terra.
Mas esses últimos dias aqui não vai ser fácil não. Está pensando que vai ser fácil? Não vai ser fácil. Então nós não temos que ficar julgando, né, a religião A, doutrina B, a placa da igreja C. É lógico, quando tiver uma pregação nesse intuito, né, de falar sobre os falsos profetas, é diferente você citar algum servo aí de Satanás aí que está mais puxando a sardinha para ele do que para Cristo, né? E ainda acha que vai ser salvo. Mas tudo bem, isso aí é para outra pregação. Então nós temos que fazer a nossa parte, né? Tem uns irmãos da Testemunho de Jeová, que esses irmãos, tem irmãos aí no grupo, Deus seja louvado, mas tem uns irmãos que às vezes ligam para nós também, e tem uns irmãos que falam, pastor, dá para o senhor dar uma palavra para nós também? Aí eu falo assim, ó, mas manda uma daí primeiro, porque eu também preciso ouvir, eu também quero ouvir. E aí eles lêem lá um versículo lá deles, lá uma passagem da Bíblia, e aí, irmãos, eu leio um versículo e dou uma explicação também. Só que tem uma coisa que esses irmãos fazem, que muitos crentes em Deus não faz, que é evangelizar, sabe? Tem gente que acha que evangelizar é orar a Deus para Deus trazer as pessoas na porta da casa dela para ela evangelizar. E às vezes, outras religiões já estão nos ensinando a fazer aquilo que nós deveríamos fazer. É ser caridosos, ser hospitaleiros, ser evangelistas. Porque evangelista não é um nome, ele é um evangelista. Mas evangelista é aquele que faz, que sai para a rua, vai evangelizar as pessoas. Missionário, quem é missionário? Missionário é aquele que sai, que vai fazer missão. Não é aquele que fica parado dentro de casa, não. Ou fica trancado dentro da igreja, agora meu ministério é esse e pronto, acabou. Minha missão é aqui dentro, fechadinho, né? Aí se torna igual alguns irmãos que se enclausuram dentro de um lugar e vive só de oração, mas não tem obra nenhuma. Pode até ter fé, mas não tem obra e ainda tem título. Então nós temos que aprender, porque o mundo está aí para nos ensinar também, tá? Não é porque o mundo é de ilusão e nós não estamos buscando amizade com o mundo, porque quem busca amizade com o mundo se torna inimigo de Deus. Mas o mundo, irmãos, nos ensina muitas coisas. Nos ensina muitas coisas, a ajudar, nos ensina a fazer o que não é para fazer. E o mundo que eu falo, eu generalizo tudo, até o mundo dos crentes, de tudo. Porque existem muitas pessoas que se escondem atrás da Bíblia. Que quando Jesus voltar, vai ficar escondido atrás da Bíblia. Então nós precisamos aprender com as pessoas o que elas estão fazendo de bem e o que nós não estamos fazendo e nós podemos fazer. E quando nós fazemos algo de bom, Deus se agrada lá dos céus e entra com providência em nossas vidas aqui na terra. E isso é gratificante para as nossas vidas. E muitas das vezes, amados, Deus abençoa os nossos entes queridos por causa das nossas atitudes. Por causa de uma obra que você faz, Deus tem misericórdia de um ente querido. E Ele entra com providência, Ele traz libertação, cura, salvação. Amém? Vamos orar a Deus. Feche seus olhos e eleve teus pensamentos ao Senhor e a tua oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento pedimos ao Senhor que do alto dos céus o Senhor ouça a nossa oração, o nosso clamor e a nossa intercessão. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa receber esse culto racional a Ti, meu Pai, em forma de adoração, Pai. Senhor, obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem conduzido todos nós, o Senhor tem nos sustentado, nos livrado do mal e do perigo.
Obrigado, Senhor meu Deus, em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor, meu Pai, que continue conosco através desse culto e no decorrer das nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se faz presente não só em nossas vidas, mas em nossa família, em nossos lares e em nossas igrejas. Ah, meu Deus, quão grande és Tu, Senhor, nas nossas vidas. Neste momento também, Senhor, nós pedimos e intercedemos pelas pessoas que estão internadas, doentes. Pedimos a Ti, meu Pai, pelos nossos entes queridos, nossos amigos. Oh, meu Deus, pessoas, Senhor, que estavam internadas, saíram do hospital e em menos de um dia já voltou de novo, Pai, como nosso amigo Cristiano, meu Pai. Coloca Tuas mãos nessas pessoas que estão enfermas, Senhor. Nessas pessoas que estão entubadas, meu Pai. Nessas pessoas que estão em coma, Senhor. Que o Senhor do alto dos céus, Pai, possa ter grande misericórdia por essas pessoas. Por essas crianças, meu Deus, que fazem quimioterapia, Senhor, por causa de um câncer, de uma leucemia. Deus, em nome de Jesus, ou por causa de outra doença qualquer, seja ela gravíssima, meu Pai, em nome de Jesus, coloca Tuas mãos nessas vidas, Senhor. Traga libertação, meu Pai, dessas doenças. Traga a cura dessas doenças. Que o espírito de enfermidade seja expulso da vida dessas pessoas. Deus, em nome de Jesus, liberta nossos irmãos, Senhor, das mãos, Senhor, opressoras. Liberta nossos irmãos, Senhor, dos líderes, Senhor, falsos. Liberta nossos irmãos, nossos entes queridos, Senhor, nossos amigos, meu Pai, das garras, Senhor, e do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Senhor. Deus, em nome de Jesus, entra com providência na vida dos teus, na vida daqueles que confiam em Ti. Entra com providência na vida, Senhor, daqueles que intercedemos. Entra com providência, Senhor, na vida dos irmãos, dos nossos entes queridos e amigos. Em nome de Jesus nós Te pedimos. E que todas as Suas palavras, Senhor, que forem entoadas, pregadas, testemunhadas nesta noite, achem guarida em cada coração, para que ninguém hoje saia desse culto vazio, mas saiam cheios de sabedoria do alto e transbordante do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos e Te bendizemos, e eu Te peço, não permita nunca que eu engane Teu povo e nem que eu me engane, mas que seja feita somente a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Paz do Senhor. Amém. A Bíblia fala que Deus é amor, né? E uma das coisas que a gente tem visto nesses últimos tempos, e que conforme a gente vai aprendendo mais, andando mais com Jesus, com Deus, a gente vai vendo que tantas pessoas que pregam no Jesus não pregam esse amor ou não vivem esse amor, né? E Deus, Ele é perfeito, porque quando Ele criou o mundo e fez o homem, Ele não deixou o homem aqui sozinho. A Bíblia diz que Deus, Ele era amigo de Adão, passeava no jardim todos os dias, e mesmo depois de Adão e Eva terem sido expulsos do jardim do Éden, mesmo assim Deus continuou cuidando. Em vários relatos da Bíblia, nós temos promessas e exposições de que Deus sempre mandava um anjo. Se não era um anjo do Senhor, era algum anjo para estar com o seu povo e para trabalhar e para estar trabalhando com o seu povo. Então, hoje,
hoje nós temos que olhar para trás, olhar para esse amor, né? Para a gente prosseguir, nós precisamos olhar para trás e ver esse amor, porque os dias estão se aproximando da vinda de Jesus cada vez mais. Tudo vai se cumprir, porque foi Deus quem prometeu. Olha em volta de você, tudo está se cumprindo. Isto também quer dizer que o Senhor está voltando. Quando isso acontecer, o seu povo Ele levará. E eu creio pela fé que o Senhor nos levará. Muito em breve eu estarei nas alturas com os querubins. Muito em breve eu estarei nas alturas com os querubins. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Voando, voando, nas alturas com os querubins. Aqui no livro de Êxodo, capítulo 33, tem uma promessa que Deus faz para Moisés. Fala assim: disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Essa aqui é mais uma promessa que Deus faz para Moisés, quando o povo hebreu sai da terra do Egito. E ele fala aqui que ele vai enviar um anjo para ajudar a Moisés a conduzir o povo até a terra de Canaã, que é a promessa do Senhor. Essa era o alvo do povo de Deus.
Mas aqui no meio ele fala que enviarei o anjo adiante de ti, quer dizer, na frente. Só que aqui ele fala de uns povos que ele vai combater. Isso, irmãos, quer dizer o quê? Que na nossa vida nós temos aflições, tem os empecilhos, tem as guerras, são vários problemas que nós temos. Mas quando nós temos a promessa de Deus, que Ele está conosco, que Ele vai nos dar vitória, a Bíblia nos promete, a Bíblia nos garante, se nós formos fiel ao Senhor, se nós colocarmos a nossa vida na presença do Senhor, a Bíblia nos garante, aqui não está prometendo que, não tem uma promessa de que seria fácil, mas Deus promete que teria um anjo ali com eles. Aleluia. Deus promete a vitória, e eles chegaram na terra de Canaã, porque era a promessa do Senhor. Então, que nós possamos estarmos sempre, como eu sempre digo, na posição para nós chegarmos, para nós sermos conduzidos também até essa terra de Canaã. A Bíblia fala que era uma terra que manava leite e mel, terra muito boa, tudo em Canaã era muito bom. O céu é assim. Aleluia. Glórias a Deus. Feche seus olhos. Talvez exista uma luz em minha alma. Talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Eu sei que existe um lugar onde vamos voar, mas alguns dizem que Deus não existe e que um tolo eu sou. Talvez exista mais além do que vemos. Quem é este estranho ao seu lado? Não despreze, não seja cruel, pois às vezes hospedamos anjos sem saber. Lutas no coração e na mente, pois ficamos presos ao mundo, não sabendo como agir. Enquanto isso no céu, os anjos reunidos levam todos os nossos anseios a Cristo Senhor. Talvez hospedemos anjos sem saber. Talvez hospedemos anjos sem saber.
Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Senhor, meu Deus, meu Pai, permita, Senhor, que nós Está pensando em entremos, comprar Senhor, muito está pedindo nesse sangue e local, está em dúvida sobre quais panelas você... Permita, Senhor, que nós entremos, Senhor, nessa terra espiritual, nesse plano que o Senhor tem preparado, nessa morada, nesse mundo invisível, Pai, que nós não vemos, mas que um dia todos os olhos hão de ver, principalmente aqueles olhos que confiam em Ti, que creem em Ti, que temem a Ti e que adoram a Ti. Ah, Senhor, obrigado, meu Pai. Essa terra que emana leite e mel, essa terra que o Senhor tem preparado para os Teus filhos. O Senhor seja louvado, meu Deus, para todo o eterno sempre, Pai. Amém. Amém. Glórias a Deus, né, irmãos? E é interessante que nessa passagem que a pastora leu, tem um versículo, dois versículos, deixa eu ver aqui, 3 versículos, né, acima. E eu queria ler, né, Êxodo 32, ela leu 33, agora eu quero ler o 32, 33. Olha só. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, né? Pecar contra Deus. Aí Deus fala assim: este eu riscarei do meu livro. Olha só, irmãos. E tem gente que fala, né? Mas o nosso nome está escrito no livro da vida, né? Está aqui a resposta, né? No Antigo, desde o Antigo Testamento. Está entendendo? E aí ele fala, né? Aquele que pecar contra quem? Contra o homem? Não, contra Deus, né? Deus vai riscá-lo do livro da vida. Vai, pois, agora, ó Deus falando, vai, pois, agora, conduze este povo para onde eu tenho dito. Eis que, olha só, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Né? Assim feriu o Senhor o povo, porquanto fizeram o bezerro que Arão tinha feito. Aqui é uma outra história, a gente não vai entrar nela não, tá? Mas eu só queria esses 2 versículos, que ele tem tudo a ver no estudo que nós, né, estamos tendo sobre os anjos, né? E aqui Deus está falando, né, que o anjo, ele vai na frente. Ele vai na frente, irmãos. Ele vai na frente, trazendo, levando boas novas.
ele vai na frente abrindo o caminho, tá? O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo nos ensina a caminhar, né, nesse caminho. Mas os anjos do Senhor recebem ordens não do homem. Quando você vê alguém dizendo, o anjo vai lá na sua casa, porque eu estou mandando em nome de Jesus ele ir. Né? Não é assim não. Não existe respaldo na Bíblia Sagrada para o homem mandar ordem ao anjo. Tanto é que o anjo é muito superior, né? Mais forte, mais inteligente, né? E mais até adorador, né? Do que o homem, tá? O homem ainda nesse corpo, nós, né? Quando eu falo homem, eu já disse, homem, mulher, né? O ser humano, enquanto ele estiver nesse corpo, né, terreno aqui, nesse corpo material, material que fala? Pode ser, né? Esse corpo material, ele é corrupto, né? Nossas mãos, infelizmente, são sujas, né? Temos o corpo sujo, né? É certo que a Bíblia Sagrada diz que o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, todo mal, né? Nos livra, mas no céu, irmãos, como nós já participamos, né, do mundo de ilusão, no céu não entra nenhuma contaminação. Por isso que nós temos que atravessar esse plano terreno aqui para herdarmos o reino de Deus, mas num corpo corruptível, né? Então, tem uma passagem que diz que nós seremos semelhantes aos anjos, mas semelhantes aos anjos seria em adoração, na convivência com Deus ali, tá entendendo? E a gente vai, acho que nós já aprendemos sobre isso aí já. E aqui eu queria só, né, deixar aqui o que separa nós de Deus. Essa palavra aqui, ó, pecar, pecado. É a única coisa que separa nós de Deus, irmãos. Porque a Bíblia fala que nada nos separará do amor de Deus. Nada nos separará. Somente o pecado. O pecado cria um abismo. E a Bíblia Sagrada diz que um abismo leva a outro, né? E aqui, irmãos, não é Moisés que está falando e não é lei de Moisés aqui. Aqui é o próprio Senhor dizendo a Moisés, dizendo para o povo, né? Que aquele que pecar contra mim, eu riscarei ele do meu livro. Não é Moisés que está falando, é o próprio Deus, né? E aqui ele está dizendo que o anjo, ele vai enviar um anjo para ir na frente. Eles vão na frente, destruindo os inimigos. Aí a pastora leu uma coisa aqui, ó. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, amorreus, heteus, perizeus, heveus e jebuseus. Você prestou atenção que tudo que tem eu faço, eu sou, mas assim, né, na forma do ser humano, né? O ser humano dizendo, eu sou o mais usado, eu sou o mais inteligente, eu sou o que mais tem dom, eu sou o mais queridinho, eu sou o que mais, como é que se diz? Faz as obras aqui na terra. É o eu sou. O eu, né? O eu em letra minúscula eu estou falando. O eu, quando a gente tira Jesus do trono dentro do nosso coração, a gente coloca o nosso eu. É o eu posso tudo, o eu faço tudo. A Bíblia Sagrada diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. Mas, irmãos, tem uma passagem que fala assim, nem tudo que nós fazemos, tem coisa que não é lícita. E tem coisa que é. Mas nem tudo convém.
Nem tudo é Tudo é lícito. Tudo é lícito, mas nem tudo me convém, né, fazer, né? Então quer dizer, Deus ele só dá esse poder, né, da gente ser guardado e protegido por Ele, quando a gente tira o nosso eu, o nosso ego, né, do trono do nosso coração e coloca Jesus. E aí quando nós colocamos Jesus, Jesus começa a trabalhar em nossas vidas de uma forma diferenciada. Você tem uma Bíblia aí, acompanha aí. Hebreus 11, 28. O quê? 28. Livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 28. Nós vamos celebrar a Páscoa. Domingo, né? Domingo, tá? Não é pecado você comprar um ovo de Páscoa de chocolate para as crianças, não, tá? Porque as crianças, né, coitadinho, né, não entendem ainda o que se passa, né? E ver chocolate, as crianças amam chocolate. Eu também amo, tá, irmãos? Também amo. Não é pecado você comprar também para alguns irmãos, não. Se quiser mandar um para nós aceitamos o ovo de Páscoa, viu? Enquanto tem muita gente falando que o ovo de Páscoa é pecado, depende da maneira que você pega esse ovo, de quem você ganha, ou como que você vai dar esse ovo, né? Mas quando você compra com amor, com carinho, para agradar uma pessoa, irmãos, não é pecado não, né? Olha só, versículo 28, pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Quem era o destruidor? Era o próprio Deus ali? Quem era o destruidor? Era um anjo enviado, irmãos, né? Porque Deus ele não se limita, Deus é ilimitado. Só que Deus ele dá ordem aos anjos ao nosso respeito, desde o Antigo Testamento até hoje. Está entendendo? Porque aqui ele quis livrar o povo dele, da mesma maneira que ele nos livra hoje, né? Você não precisa, como eu já disse, né, domingo você não precisa ficar passando, né, um monte de coisa em porta, você não precisa matar galinha, matar bode, você não precisa matar nada não, tá? Porque o sangue de Jesus já nos purifica de todo mal. O sangue de Jesus já nos cobre, né? A nossa proteção é o sangue de Cristo, não é sangue de animais. Anjos do Senhor, irmãos, anjos do Senhor é os que recebem ordem e aplicam, né, os juízos de Deus. Olha só, Deus, por seu ilimitado poder, ele detém consigo a edificação e a destruição. Edificação e a destruição. Nós dominamos o nosso próprio espírito, porque a Bíblia diz que nós podemos dominar o nosso espírito. Nós não podemos dominar o Espírito Santo, mas nós conseguimos dominar a nossa pessoa, o nosso ser. Nós conseguimos tirar o nosso ego do centro, né, e colocar no centro Cristo. Nós conseguimos fazer isso. Porém, quando algumas pessoas não conseguem ainda, é automático. A partir do momento que ela crê em Jesus e o Espírito Santo habita nela, o Espírito Santo já começa a dar força para ela fazer isso.
E aí nós vemos o trabalhar de Deus em todas as maneiras. E nos domínios da natureza, Deus ele usa o vento, a água, a terra e o fogo. Não são os 4 elementos? Como instrumento de manifestação da sua ira. Ou ele pode usar também para abençoar alguém. Está entendendo? Mas aqui nós estamos falando de juízo. No campo espiritual, ele usa os seus anjos principalmente quando visa a defesa do seu povo e o abatimento por terra dos poderosos que resistem à sua palavra. Quer dizer, então Deus usa água, fogo, terra e ar. Os 4 elementos, né? Tem gente que quando você fica falando muito, né, em elementos, o pessoal acha que você já está pregando alguma heresia, alguma seita, né? Mas é o próprio ensinamento da palavra. Deus usa, irmãos. Deus usa o que Ele quer. E os elementos que existem aqui nessa terra é dele e não do homem, né? Olha só o que diz aqui. A ação heróica dos anjos, irmãos, na execução das guerras e do juízo de Deus. Salmo 104, que diz: fazes os teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Ministros, anjos de Deus, espíritos puros, ministros de Deus. Tá? Olha só. Por todo o Antigo Testamento, Deus usou anjos como agentes na manifestação do seu juízo, em diferentes oportunidades. A gente vê aqui, eu deixei anotado aqui, ó. Olha só a primeira oportunidade, na morte do primogênito, né, dos primogênitos do Egito, que nós lemos aqui em Hebreus, né, no capítulo 11, 28. Na destruição de Sodoma e Gomorra, que nós já falamos sobre isso aqui, né? Observe que o tempo que Deus delega poderes aos seus anjos para destruir Sodoma e Gomorra, Ele também orienta Ló e a família. Primeiro, Ele manda os anjos, né, ir lá. E a Bíblia diz que quando chegam os 3 anjos, né, a Abraão, um dos anjos, que o próprio Abraão, né, ele sente que é o próprio Deus, fica ali questionando coisas. Enquanto isso, os 2 outros anjos vai até Sodoma e Gomorra. Já não é mais 3 que vai lá, porque Deus não anda como é que se diz, na imundícia, né? Mas Ele dá ordem aos anjos. Então 2 vai lá. Então, enquanto ele está ali conversando, olha, primeiro eles aparecem, irmãos, materializados ali. Você entendeu? Na imagem e semelhança de um ser humano, né? Mas fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. Que é o que a Bíblia, que a pastora está falando. A Bíblia nos ensina que Deus, quando nos criou a imagem e semelhança dele, né? E Deus é um ser puríssimo, né? Um ser maravilhoso, é Deus, né? É Deus. Então olha só, e na destruição do exército assírio, olha o que aconteceu no exército assírio. 2 Reis, capítulo 19, versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185 mil. Quantos, irmãos? 185 mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram mortos, cadáveres. O rei Ezequias, naquela época, estava sendo sitiado, ele foi cercado. E Senaqueribe deixou um comandante muito poderoso ali, que era para entrar e matar o povo ali, se eles não se voltassem, não se rendessem. Mas o rei, ele confiava em quem? Em Deus.
E ele tinha medo do homem? Não, ele temia Deus. Porque ele sabia que na mão dos homens, Deus ia se irar com ele. E o sofrimento ia ser muito maior. É por isso que hoje em dia muitas pessoas estão brincando com Deus. Ao invés de buscarem Deus como ele merece ser buscado, muitas pessoas estão buscando o homem. Buscando muitas das vezes o profeta fulano de tal, né? Olha, aquele profeta, ele revela RG, CPF, aonde a pessoa mora, né? Só que muitas pessoas se esquecem que hoje em dia, é lógico que Deus revela, mas hoje em dia, irmãos, existem muitos aí, picaretas aí, muitos falsos profetas aí, falsos mestres, falsos líderes, que vasculham o seu Facebook, as suas redes sociais, para usar isso como tática para ganhar sua vida, tá? Para que depois ele começa a sugar você. E depois que não tiver mais nada para sugar, é igual vampiro, né? Depois que não tem mais nada para sugar, deixa ali o cadáver ali, e aí a pessoa fica ali jogada à riveria, né? E aí é só Deus para ter misericórdia. E aí aqui, ó, quando o rei Ezequias ele buscou a Deus junto com o povo, porque o povo estava junto com o rei. Então Deus, ele entra com misericórdia. Ele envia um anjo. Irmãos, matou, um sozinho, matou 185 mil e ainda fez o resto espirrar embora. Um anjo. Outro detalhe aqui que eu marquei aqui, a ameaça de destruição de Jerusalém. Lembra quando o povo de Jerusalém na época de Davi estava morrendo? Por que aconteceu aquilo? Davi, por ter desafiado as ordens de Deus, ele trouxe uma desgraça sobre o povo do Senhor. E Deus enviou o que naquele momento? Enviou uma peste que começou a matar o povo. Está entendendo? Mas pera lá, o povo não era de Deus, mas vem o castigo de Deus. Deus é amor, irmãos, mas Deus é justo, Deus é justiça. Com Deus ninguém se brinca. A pessoa pode ter galgado alguma coisa, tá? Usando a palavra de Deus, ter fraudulado alguém usando a palavra de Deus, ter fraudulado algo e reteve algum dinheiro ou bens aí, ó, usando a palavra de Deus, mas vai chegar um dia que Deus vai entrar com providência e essa pessoa vai se arrepender muito, cara. Tá? Por isso que a Bíblia fala, nem todos que dizem Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus. E os anjos do Senhor traz as boas novas, mas também traz juízo. Então o anjo foi lá para Jerusalém, né, onde estava Davi e o povo. Olha o que diz aqui, ó. Viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão estendida, contra Jerusalém. Porém, quando Davi clamou por clemência, Deus disse ao anjo: basta, retira agora a tua mão. Está entendendo? Olha o que Deus manda o anjo começa a matar as pessoas com a peste, com a espada desembainhada. Quando Davi, ele vê o anjo, ele cai de joelhos ali, irmãos, e ele não clama para o anjo, ele não ora para o anjo, ele não teme o anjo, ele teme a Deus, ele clama a Deus, ele ora a Deus, e Deus entra com providência. A punição de Herodes. Herodes foi um rei ali. Isso foi no Antigo Testamento. Agora olha no Novo Testamento. Atos capítulo 12, versículo 21 e 23. Em dia designado,
né, em um dia designado ali, Herodes, vestido de traje real, assentado no seu trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu com uma outra peste ali, tá? Por ele não haver dado glória a Deus. E diz que ele teve uma doença, que essa doença foi comendo ele aos poucos. E aí a Bíblia diz que ele foi comido pelos vermes. E diz alguns estudos que ele levou 5 dias para morrer. E diz que foi uma morte horrível e terrível. Está entendendo? Então Deus é justo. Então você não precisa brigar com os teus inimigos. Os teus inimigos, a gente tem que orar pelos nossos inimigos. Demorou para mim entregar os meus inimigos nas mãos de Deus. Porque ao mesmo tempo que eu entregava nas mãos deles, eu tinha ira por eles, né? E hoje, irmãos, meus inimigos estão aí, ó, né? Uns dentro de igreja, uns pregando a palavra. Irmãos, os nossos inimigos, a Bíblia diz que não é carne nem sangue. Nossos inimigos é os espíritos imundos, é os principados, potestades. E para os nossos inimigos a gente pede misericórdia para nós mesmos primeiro, né, para quebrantar o nosso coração e também para quebrantar o coração desse povo, né, para que esse povo não venha criar mais inimizade aí por aí, né, e venha tentar destruir o ministério de muitas pessoas e nem arrancar as pessoas de dentro da igreja e jogar elas fora. Vamos lá. A contenda de Miguel com o diabo sobre o corpo de Moisés, né, que nós já falamos aqui. Lembra, eu gosto muito de repetir essa palavra, que quando Miguel está de frente com o encardido, Miguel não grita, Miguel não pergunta o nome dele, Miguel não faz histeria. A única coisa que Miguel faz é isso aqui, ó: o Senhor te repreenda, ponto, acabou. E Deus repreende. Fala sempre com educação, para que você não deixe a sua emoção, como é que fala? Destruir você. Porque às vezes na forte emoção, nós perdemos a razão. Então nós temos que ficar com a razão, né? E para ficar com a razão, nós não podemos perder, né, por causa de fortes emoções, por causa de brigas. Deus é bom, mas Deus é justo. Os anjos do Senhor que traz boas novas. Deus usa os seus anjos, né, não só como os agentes de juízo, de destruição, mas também como agente comunicador, como agentes de boas novas, ministros de boas novas e da sua misericórdia. Então Deus usa os anjos de várias maneiras. Deus usou no nascimento de Isaac. Lembra no nascimento de Isaac? Quando Isaac está para nascer, Deus usa ali um anjo, né? No nascimento de Sansão, Deus usa um anjo, né, para avisar. Deus possui os recursos e os usa como Ele quer, meus irmãos, tá? Da maneira que Ele quer, da forma que Ele quer. Comunica as boas novas, os anjos do Senhor, no Novo Testamento, no Velho e hoje também, tá? Olha só, os anjos do Senhor comunicaram o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus, a ressurreição de Jesus, mas eu marquei um aqui, ele comunica Atos capítulo 1, versículo 11, a volta de Jesus, tá? Porque nós já falamos de todos esses, mas olha só, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto no céu, virá do modo como viste subir. Mais ou menos assim. Ô gente, vocês ficam olhando para o céu, porque Jesus está lá? Para de olhar para o céu.
Vai fazer a obra que Deus colocou na tua mão para fazer. Faça do seu jeito, mas faça humildemente. Mas ganhe almas para Deus, para povoar o céu. Porque tem muitas pessoas ganhando alma para povoar banco. Nós temos que povoar céus, reino de Deus. Existem muitas pessoas mudando a mensagem. Nós temos que aprender que nem Jeremias. As pessoas estavam apedrejando ele desde o começo, mas ele pregava a mesma mensagem, que era para o povo se arrepender. E coitado, ainda padeceu na mão do povo. Então nós não podemos mudar a mensagem, irmãos. E aqui ele está dizendo assim, esse mesmo Jesus que está lá em cima, ele vai voltar, viu? É Bíblia. Então, se nós sabemos que ele vai voltar, nós temos que agir, nós temos que fazer a obra, nós temos que buscar fazer alguma coisa para Deus. Olha só, é certo que Deus pode usar os seus anjos ainda hoje, e nada pode impedi-lo de fazer isso, desde que lhe seja justificável. Porém, ao crente, o cristão de hoje, é conferida maior responsabilidade do que os anjos. Hoje, as boas novas é eu e vocês. Somos nós que levamos as boas novas. É lógico que os anjos também, mas hoje é conferida a nós. É mais ou menos assim, Deus lá em cima no alto dos céus, delegando unção, poder, ministério, delegando essa honra para nós, de podermos aprender a palavra, ouvir a palavra, aprender a palavra, reter a palavra e praticar a palavra e depois ensinar a palavra. E aí cabe a nós levar essas boas novas às outras pessoas. Vamos dar continuidade. Irmãos, depois os irmãos lêem Mateus capítulo 8, versículo 19 e Atos 1 a 8, tá? Que vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Da responsabilidade do cristão, dos anjos, né? A responsabilidade de hoje é nossa levar essas boas novas, né? Porque hoje nós temos o Espírito Santo que nos ensina intimamente. Por isso que Jesus deixou os discípulos, né? E por isso que Jesus deixou os discípulos, até o pastor está falando. Senão Jesus tinha deixado os anjos, estou deixando 12 anjos, né? Não, deixou 12 discípulos, né? Porque é lógico, um se matou, mas depois colocaram, né, Matias ali no lugar de Judas, né? E só que a gente não ouve falar nada dele, né? Sabemos que ele também padeceu, né? A gente ouve falar mais de Paulo, né? Mas amém. Então, irmãos, discordem de valores terrenos, irmãos. Olha só, eu escrevi isso aqui, eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Discordem de valores terrenos e busquem os valores de Deus. As grandes lideranças humanas estão matando pessoas e Deus quer libertar, curar e salvar pessoas. Fiquem firmes em seus propósitos espirituais e tenham convicção de que Deus é na sua vida e do que você é nas mãos de Deus. Porque tem pessoas que têm convicção do que é na mão de Deus e Deus é na vida dela, só que às vezes por causa de uma tribulação, de uma circunstância, ela já fica assim: ai, será que Deus está na minha vida? Ai, Deus não está na minha vida. Olha que tanto sofrimento, olha que tanta angústia, olha que tanta tragédia. Irmãos, é só ler a Bíblia que nós vai ver que quem servia Jesus também teve sofrimento, tragédia, angústia. Só que tem uma coisa, quem passa por isso, a Bíblia fala, feliz somos nós que passamos por isso, tá? E cada vez mais nós crescemos espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. Os anjos no fim dos tempos.
Os anjos no fim dos tempos, eles assumem uma posição de realce nos escritos proféticos, nos escritos da Bíblia, né? A Bíblia diz, irmãos, que grandes e terríveis juízos de Deus serão derramados sobre a terra. Ai daqueles que habitam na terra, né? Ai, que será derramado, e ai daqueles que ficarem na grande tribulação, né? E nos dias posteriores ao arrebatamento da igreja, né? Que é a grande tribulação. Ai daqueles que ficarem. Se nós já estamos sofrendo, imagina na grande tribulação. Entendeu? Nesse tempo, os anjos do Senhor terão o papel de agente de libertação dos escolhidos e de condenação daqueles que rejeitam ao Senhor Jesus Cristo. Eu e você, nós queremos a palavra. Tem gente que não quer. Eu e você, nós queremos Jesus. Tem gente que não quer. Só que a Bíblia diz que a gente só vai herdar o reino de Deus se a gente buscar Jesus, crer em Jesus, caminhar com Jesus, no caminho de Jesus. Porque Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Assim disse o próprio Jesus. E nós somos cristãos, por isso que nós seguimos a Cristo, né? Olha só, os anjos tomarão, irmãos, parte nos dias futuros. Eles vão, porque daí vai parar. Nós, tem pessoas que, às vezes você pode convidar alguém para participar da igreja do lar, ou participar da sua própria igreja, né? E tem pessoas que falam assim, eu não vou não, mais para frente eu vou, deixa para outro dia. E assim vai se criando uma bola de neve na vida dessa pessoa que não quer ir. E aí você fala, Jesus vai voltar um dia. Não, mas na hora que ele voltar eu me arrependo, né? Mas você pode, no dia de amanhã, morrer sem Jesus. Não, mas se eu me arrepender no último dia, no último instante, eu posso ir para o céu. Lógico que pode. Mas se ele tiver já discernimento disso, então ele está testando Deus. Ele está querendo provar Deus, só que Deus é justo, tá? Deus é justo. Então, irmãos, nosso trabalho da obra vai chegar uma hora na terra que vai cessar também, né? Porque Jesus vai voltar nas nuvens, nós cremos, né? Existe o pós-arrebatamento, o pré-arrebatamento, pós-tribulação, né? Que é o depois do arrebatamento, virá grande tribulação. Alguns não creem no arrebatamento, né? Eu creio, tá? Eu creio que Jesus virá nas nuvens, como nós já ensinamos aqui um dia, e nas nuvens ele vai retirar a igreja viva dele daqui para não passar pela grande tribulação, né? E, irmãos, se acontecer do jeito que alguns falam, né? Não vai acontecer o arrebatamento. Nós ainda estaremos preparados, né? Para ficar com Cristo, né? Só que não haverá mais igreja, irmão. Não vai existir mais um tempo desse, ou pregadores, pastores, pessoas de Deus, né? E eu falo pessoas de Deus, e eu falo generalizando, porque eu creio que Deus usa das pessoas em todas as religiões para levar a verdade dentro delas, né? Quando eu digo assim, é mais ou menos assim, certa feita um grupo de irmãos de uma outra denominação veio fazer teologia conosco. E aí no final da teologia, no final do curso, falou, irmão, fica aqui. Falou, não, vou ficar aqui para quê? Lá onde eu estou, tem um monte de gente doente. Tudo que eu aprendi aqui, eu vou levar lá. Você está entendendo, irmãos? Então nós não podemos julgar todas as pessoas e todas as que estão dentro das religiões, né? Porque Deus tem os seus obreiros verdadeiros e muitos tomam pedradas de outros obreiros, tá? Verdadeiros também,
né? Mas que não tem um pouquinho de discernimento, né? Ah, tá pregando a verdade, mas está na religião tal. Está pregando a verdade, mas está não sei em que placa de igreja. Irmãos, o que importa é você pregar a verdade. Pronto, acabou. Tá? E ganhar almas para o reino de Deus. É isso que importa. E não mudar a mensagem a troco de qualquer presente, qualquer ouro, qualquer prata, qualquer dinheiro ou qualquer bênção material, não. Tá? Não aceite nada em troca. Ô fulano, vem pregar a palavra aqui na igreja, mas eu quero que você prega essa. Não, prega aquela que Deus te dá. Às vezes a igreja pode te dar o tema, o título, né? Falou, nós temos um tema aqui, prega sobre fé, né? Então a pessoa vem, ela monta o estudo dela, monta a palavra, busca em Deus e Deus abençoa ela e a igreja que vai ouvir a palavra, amém? Quinta-feira que vem nós temos um pregador aqui de outra cidade, São Joaquim, né? Acho que é São Joaquim, irmãos. Pastor André vai estar pregando aqui uma palavra de Deus aqui, mas vai ser através de lá. Ele vai estar lá em São Joaquim e nós vamos, né, poder comer de uma palavra de Deus, né, desse amigo nosso aí, Pastor André, homem de Deus. Deus abençoe, Pastor André. Nós não somos a minoria, irmãos, pois os anjos do Senhor estão ao nosso favor, desde que nos afastemos da amizade do mundo de ilusão e confiemos com fé em Deus. Nós nunca vamos estar sozinhos, nunca, porque os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Olha só, na ressurreição dos mortos, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, né? Portanto, o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, né? E depois, irmãos, os vivos. Primeiro é os mortos, depois são os vivos. No ajuntamento dos escolhidos, Mateus capítulo 24, versículo 31. E ele enviará os seus anjos com grande como é que é? Clamor. Deve ser clamor. Eu acho que é clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, os quatro, né? Divide-se a terra aí no meio aí, ó, né? E dos quatro cantos aí dos ventos, os anjos do Senhor. Lembra daquela passagem do joio e do trigo? Se preocupa não. Tem um joio do seu lado, uma hora o anjo vai vir para no joio, tá? Só os trigos vão herdar o reino de Deus. Só as ovelhas vão herdar o reino do nosso supremo pastor, Jesus. Olha só, na manifestação de Jesus Cristo, Mateus 16, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Existe o livro da vida, mas existe também o livro das obras. O que nós estamos fazendo para Deus? O que nós estamos fazendo para o nosso irmão? O que nós estamos fazendo de bem para alguém? Na ceia final, na ceifa, né? Foi o que eu acabei de dizer aqui, Mateus 13, 39, que são os ceifeiros, né? Quem que são os ceifeiros? São os anjos, né? No julgamento das nações, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o bom pastor separa os cabritos das ovelhas. Cabrito e bode não vai herdar o reino de Deus não. Só as ovelhas.
E tem gente que fala assim que nós não somos ovelhas ainda, dentro da igreja. Tem gente que fala assim que você não é ovelha, eu não sou ovelha. Nós somos filhos, né? Irmãos, nós somos filhos. Mas o carinho de Deus é tanto para nós que Ele nos chama de ovelha. E Ele cuida das suas ovelhas. Porque Ele é o nosso pastor. É o nosso pastor que nos faz deitar em verdes pastos. Nos guia mansamente às águas tranquilas. Refrigera a nossa alma. Prepara uma mesa, um banquete na presença dos nossos inimigos. Unge a nossa cabeça com óleo. Só que esse mesmo pastor também, de vez em quando, ele tem que catar o cajado dele e dar umas cajadadas em nós. Porque quando nós começamos a sair do caminho, a gente merece. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala assim que Deus é Pai e Ele castiga os filhos que ama. Então, quando você sentir que Deus está te castigando, você fala, obrigado, Pai, obrigado. Porque depois do castigo vem o bálsamo, vem o refrigério, vem a bênção. É só glória, servir a Deus é glória. Vamos lá, amados. Então, onde eu estava aqui, Mateus 25, né? O trono da glória e todas as coisas reunidas, os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Ai dos cabritos e dos bodes, irmão. Infelizmente. E olha só, na extinção total da iniquidade. Mateus capítulo 13. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade. Quem pratica iniquidade é a mesma coisa que quem pratica o pecado, tá? Já vou finalizar essa palavra. Quem pratica o pecado vai jogar onde? Vai ser lançado na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Tudo isso, amados irmãos, vai acontecer. Tudo isso é verdade, né? Porém, a luta espiritual grande está nesse momento que nós estamos ainda existindo aqui na terra. Grande é a luta espiritual. E Deus não falou que Ele ia nos livrar da luta. Ele falou que Ele ia estar na frente da luta. Na frente da peleja. Lembra agora, olha só. Lembra de Moisés? Eu vou finalizar essa palavra lembrando. Olha só. No reino de Deus vai ser separado as ovelhas dos cabritos. Tá? Porque lá não entra coisa ruim. Lá em Moisés, Deus falou que quem pecar não vai herdar também o reino de Deus, porque ele vai apagar do livro da vida, vai apagar do livro dele, né? Então, finalizando hoje, nós temos que fugir desse pecado, nós temos que fugir desse mundo. O mundo dos anjos, irmãos, é invisível, porém existe. E os anjos, irmãos, são espíritos puros, irmãos, mensageiros de boas novas do Senhor para as nossas vidas. São anjos, né? Porque nós chamamos, é a natureza, anjos. Raça dele é anjo. A nossa raça é ser humano, né? Qual é a sua raça? Eu sou ser humano. É a raça ser humana, né? Qual é a raça dos anjos? Raça dos anjos. Só que são espíritos. São espíritos ministradores da pura verdade. São espíritos puros. São espíritos que recebem ordem de Deus e não do homem. São espíritos, são anjos
que não foram criados para serem adorados, mas para serem adoradores, mas não do homem, mas de Deus. Não entendendo? Eu queria dar a última aula sobre os anjos para falar do encardido, para falar do diabo, de Lúcifer, que foi lançado do céu e jogado para a terra. Mas eu não sei se eu vou dar esse ibope para ele não, tá? Mas eu vou pesquisar algumas coisas e vou anotar para passar para os irmãos, porque o diabo existe, Lúcifer existe. 1/3 dos anjos, dos demônios, existe. Antes eram anjos de luz ali, ó, lá do céu, porque o nosso Pai é o Pai das luzes, tá? Eram anjos puros. Só que aí Lúcifer, de tantas joias que tinha, né? Até então ele era o anjo querubim, né? O anjo, ele era ali o governador ali dos anjos, né? De tudo que Deus... Então a Bíblia fala que o próprio Deus testemunhava, né? Que Lúcifer, ele era cheio de sabedoria, de beleza, e ele era reluzente realmente, de tanto pedras preciosas que ele carregava, né, em seu aparato todo. A única coisa que ele se esqueceu é que ele brilhava tanto que ele achava que o brilho era dele, né? Mas ele se esqueceu que o brilho que ele tinha era apenas das pedras preciosas. Mas o brilho em si dele era o brilho de Deus nele. Só que quando ele cai, ele é jogado do céu para a terra, junto com os anjos, né, que residiam ainda lá, o que acontece? Eles já se transformam em demônios, potestades e principados, hostes do maligno. E existe. E é ele que tenta tragar a nossa alma para o inferno. Enquanto isso, Deus está dando oportunidade de nós ir para o céu. E eu escrevi aqui: o mundo dos anjos é invisível, porém é real. Irmãos, conclusão. Olhem que tribulação estamos vivendo. Por isso precisamos estar com nossos corações e orações e fé e esperança unidas. Nós não temos que brigar por causa de religião, por causa de igreja, não. Nós temos que estar nesse momento unidos em oração, unidos na fé, unidos na intercessão, unidos num clamor só que é para ganhar almas para o reino espiritual. Tá? Nós temos que estar unidos e não brigando, um é melhor que o outro, um sabe mais que o outro. Nós temos que estarmos unidos, intercedendo uns pelos outros. Somos obreiros, soldados, convocados para a obra, né? Só que essa obra exige comprometimento. Essa obra exige amor, exige fé. Amor e fé. E seremos unidos uns com os outros, irmãos, para levarmos, irmãos, as boas novas e ganharmos almas para o Senhor. O estudo dessa noite, que fala de novo sobre os anjos, e a Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. Eu não sei o que você está passando aí, mas o primeiro versículo que a pastora leu, que eu li, Deus fala que um anjo está na frente dessa peleja aí. Um anjo está indo na frente dessa luta. Mas nós temos que buscar e confiar a Deus. A Bíblia Sagrada fala que os anjos do Senhor acampam ao nosso redor, acampam. Só que algumas pessoas se esquecem de ler o outro versículo. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que temem a Deus. Você teme a Deus? Você confia em Deus? Então, os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor.
Não se sinta sozinha, não se sinta sozinho, mas se sinta protegido e guardado pelos anjos do Senhor. Uns vão lutar a seu favor, outros, Deus já está enviando para trazer boas novas. E se for da permissão de Deus, Deus pode ainda dar ordem aos seus anjos para que um ou outro possa se revelar a você em forma humana. Eu quero pedir a Deus que guarde a sua vida, guarde a sua família, livre vocês de todo o mal. Que Deus possa, sim, realmente, enviar os anjos dele para nos ajudar. E eu peço aos irmãos que nós temos que ser unidos em oração, em fé, em clamor, em esperança de Jesus, porque Jesus um dia vai voltar. E os anjos nunca deixarão de trabalhar ao nosso favor. O favor que eu falo é graça. Graça de Deus em nossas vidas. Um favor imerecido, a gente não merece. Ninguém merece. E os anjos de Deus trabalham em nosso favor porque Deus tem graça em nós, sobre nós. Nunca se esqueça disso. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. Não tenha medo. Lute, mas lute com Deus no meio, na frente. Lute com os anjos. Lute junto com nós. Lute para ganharmos junto almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e a sua família. A Bíblia fala, no livro de Apocalipse, que os anjos levam as nossas orações ao Senhor. Talvez exista uma luz em minha alma, talvez a chama esteja pequena, quase à beira de se apagar. Talvez existam coisas que eu não entenda, mas mistérios existem, por isso eu preciso ter fé, pois às vezes hospedamos anjos sem saber.
segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Deixa eu segurar sua mão, levá-lo a Canaã, e Deus o guiará ao novo lar. Como a pastora disse, quando você ora com um sentimento puro, os anjos do Senhor recolhem as nossas orações e levam até Deus. Os anjos do Senhor não intercedem por nós, mas eles recolhem as nossas orações e levam até Deus. Quem intercede por nós é Jesus Cristo, que está à destra do Deus Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Quem intercede por nós também é o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis. Mas os anjos do Senhor estão acampados ao nosso redor, fazendo a vontade de Deus em nossas vidas. Nós oramos, intercedemos e pedimos a Deus que entre com providência na vida das pessoas que estão no caderno de oração, na vida das pessoas que estão na agenda do nosso celular, do WhatsApp, do Facebook. Pedimos ao Senhor que entre com providência em nome de Jesus na vida das pessoas que participam do culto da Igreja do Lar. Pedimos ao Senhor em nome de Jesus que entre com providência na vida dos irmãos de outras igrejas, outras denominações, que vivem o Teu Evangelho na simplicidade dele. Abençoando os irmãos, os pastores, abençoando a cada vida, abençoando a cada família. Em nome de Jesus, que Deus possa tirar muitos da depressão, tirar muitos da UTI, da CTI, tirar do entubamento, tirar da cadeia, porque existem muitos irmãos que estão presos, tirar as mães da depressão. Pedimos a Ti, Senhor, que venha fazer a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós te esperamos domingo, na Santa Ceia. Você deseja participar conosco? Prepare a tua mesa aí na tua casa. Um copo de suco e um pedacinho de pão. Convide a sua família. Convide os irmãos em Cristo Jesus. Convide o seu amigo. Amém? Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe a tua família. Deus abençoe o teu lar. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós. E nós, numa só união, dizemos amém, Jesus. Deus abençoe.